Você vai ficar de secretário, Baixinho? Não. Não, você já está aí, você fica. Não. Viu? Está aí, fica. Não, põe o... Fica aí. Você está aí. Vai nessa porra. Eu nunca fui secretário, depois que faço como secretário. Me ensina. Contar, ver que o vereador tem. Aí você lê a Bíblia. Aí você lê o expediente. Você lê o expediente e lê. Como é que eu leio aqui? Você é o primeiro secretário. Não tinha, mas eu quero antes. Na hora que você tiver. Boa tarde a todos. Damos início às 17h08, à 37ª sessão ordinária. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir escusas por ter me ausentado semana passada, que eu fui a São Paulo fazer um exame e terminou muito tarde e não consegui chegar a tempo. Então fica aqui meu pedido de desculpas pela minha ausência na sessão passada, mas eu estava me cuidando da minha saúde, que graças a Deus está tudo bem. Solicita para o secretário que faça a verificação de quórum. 7 vereadores, presidente. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos pedindo ao vereador Dedéu que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Aqueles que puderem, por gentileza, ponham-se de pé. Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separações entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Palavra do Senhor. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente desta sessão. Lei, altura, projeto de lei 0080/2016, assunto: altera o dispositivo da lei número 4.441, de 6 de maio de 2016, que regula o descarte de materiais danosos ao meio ambiente e dá outras providências. Autor: Lúcio Vasconcelos Veiga. As comissões de Justiça, Saúde, Educação e Finanças. Tá. Projeto de lei 0081/2016, autor Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, assunto: denominação de rotatória. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Não existe mais nenhum projeto a ser lido, presidente. Passamos à leitura de pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exala parecer favorável ao balancete municipal número 11/2016, referente ao balancete de receita e de despesa da Prefeitura da Estância Atibaia, do mês de setembro de 2016. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarda-se o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exala parecer ao protocolo diversos 018/2016, referente ao balancete da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, do mês de setembro de 2016. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarda-se
o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Parecer da Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação. Exala parecer favorável com recomendação ao projeto de lei 59/2015, que dispõe sobre a dominação de travessa caminho suave, a área pública no Jardim Cerejeiras, neste município, de autoria do vereador Wilson Vasconcelos Veiga. A ordem do dia em primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação. Exala parecer favorável ao projeto de lei número 63/2016, que dispõe sobre a denominação de Praça Barreto Mateus, área pública localizada entre os seguintes logradouros: Avenida Juca Peçanha, Avenida Zezico Peçanha e a Rua Itaguaçu, do loteamento Jardim Sumaré, no bairro Centro, de autoria do vereador Paulo Fernando de Lara Pereira de Araújo. A ordem do dia em primeira discussão. Passamos. Não tem parecer do presidente? Acabaram os pareceres, presidente. Perfeito. Passamos à fase de requerimentos. Requerimento 340/2016. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito, junto ao setor competente desta administração, informações sobre a área do campo da Santa Clara, no bairro Caetituba. Salão Nó, presidente Tancredo de Almeida Neves, 7 de novembro de 2016. Vereador Wilson Vasconcelos Veiga. Em discussão e votação, requerimento 340/2016. Se houver algum vereador interessado, discutir nesse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o oficiis. Requerimento 341/2016. Requer ao senhor prefeito para que determine ao setor competente da administração informações sobre o projeto de construção de uma nova rotatória na confluência entre a Avenida Joviano Alvim, Avenida Jerônimo Camargo, Rua Guaraci e Rua Goiás. O autor Paulo Fernando de Lara Araújo, Paulo Fernando Serrano Catapreta e Jorge Jesus Silva. Em discussão e votação, o requerimento 341/2016. Se houver algum vereador interessado, discutir nesse momento. Este vereador. 10 minutos com a parte, vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde. Não sei se está ligado ou não. Esse requerimento foi um assunto já discutido aqui por nós nessa casa. São as obras da entrada da cidade que, aparentemente, passada a eleição, foram largadas pela administração atual, né? E entre todo aquele grande conjunto, né, da entrada da cidade, nós temos aquela... hoje não dá nem para chamar de rotatória, né? Mas que é a Avenida Joviano Alvim, com a Jerônimo de Camargo, com a Avenida Goiás, que a localização mais exata, eu acho que a referência mais exata era onde o nobre vereador Dedéu, ou acho que o filho do nobre vereador, tinha um empreendimento. A rotatória do Dedéu. Então aquela obra lá foi feita uma tubulação de águas por baixo da avenida. O asfalto foi, de certa forma, arrumado e aparentemente parou tudo. Então, a ideia desse requerimento é solicitar informações para a prefeitura se existe, né, um projeto, se existe a ideia da atual administração de realmente fazer uma rotatória naquela região e completar o projeto, né, urbanístico, de paisagismo que estava sendo feito
né, no município até o dia da eleição, e que depois da eleição foi abandonado. Então é isso, presidente, é só para colher essas informações com a administração pública, porque muita gente tem reclamado, né, que do trânsito da Gerando de Camargo, porque não era só na região que foi feita, mais próximo mesmo da Fernão Dias, mas a Gerando de Camargo tem problemas na Avenida São João, né, o trânsito, principalmente no horário de pico, aquela região do farol da São João com a Gerando de Camargo, o trânsito lá é bem intenso, né? Então nós como vereadores em 2013 aprovamos, né, um projeto de lei que autorizava a prefeitura a contratar um empréstimo de 28 milhões para iniciar a duplicação da Gerando de Camargo. Segundo informações do vereador Rodrigo Parras, que através de requerimento solicitou informações, pelo que nos foi passado, essa verba foi perdida, né? Então nós queremos entender e dar essas explicações para a população que vem procurando o nosso gabinete, né? E garanto que vem procurando o gabinete de outros vereadores, porque querem entender o que está sendo feito e até onde vai ser feito e o que não vai ser feito. Então é isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o ofício. Senhor presidente, não existe mais requerimentos. Tem. Passa a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura das indicações. Boa tarde a todos, mesa diretiva, nobres pares, público presente. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta casa, solicito a dispensa da leitura de indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Senhor presidente, eu gostaria de fazer o destaque de uma indicação minha. Pois não, vereador. Então, senhor presidente, fui procurado por um professor de educação física e que faz o roteiro com os alunos para Pedra Grande. E eu deixa eu dar uma lidinha primeiro. Há cerca de 10 dias só se contava aranhas marrons em grutas e caverna. Na quarta-feira, dia 2 de novembro, algumas pessoas que estavam realizando trilhas na Serra de Itapetinga, Serra da Pedra Grande, depararam com muitas delas. As aranhas marrons são as mais venenosas da América Latina. Em um espaço cerca de 10 metros quadrados, foram encontradas 5 aranhas marrons. Elas costumam se esconder com barulho, mas estão avançando para as pessoas. Como muitos costumam fazer a trilha por lá, estão correndo o risco de serem picados. Então, senhor presidente, até trouxe uma foto aqui, que foi tirada da forma que fica as pessoas após serem picadas. Com o passar dos dias, fica a situação da pessoa chegando aí até a morte. Então, essa aqui é aquela aranha armadeira, aquela marrom armadeira. Então, da necrose mesmo. É um risco para as pessoas que sobem a pedra. Então a gente pede para que os bonós, o setor competente, fazer um levantamento, ver de que forma pode se proceder, ou porque se é o calor, esse aumento gradativo dessas aranhas no local. Isso aqui eu posso lhe dizer que é culpa do homem. Isso é desequilíbrio ecológico. A culpa é nossa. É nossa. Não é da aranha, coitada. Nós isso é uma indicação espaço, só. Vamos lá. É só uma indicação? Mas pode então, falar. não, pode começar em tema livre, para cumprir o regimento, depois eu... Aproveita já. O senhor me concede? Por favor. Na verdade... Seria uma honra, mais com essa camisa cor-de-rosa linda. Novembro rosa. Tá pegando no meu pé aí. Enfim, boa tarde a todos os presentes, nobres pares, senhor presidente. Vou muito na linha do que o senhor colocou, né? A questão do homem
E também lembrarmos que a natureza, ou o que resta ainda dela no planeta, ela é o local, é o habitat natural de animais, né? Selvagens, insetos peçonhentos, né? E todos os outros tipos de fauna que nós temos. Então, se as pessoas desejam fazer trilhas à Pedra Grande, elas também devem tomar os cuidados devidos e saírem preparadas, imaginando que podem encontrar animais venenosos, quer sejam aranhas, cobras, e sempre respeitá-los, né? Na verdade, não querer encará-los ou fazer qualquer outro tipo de coisa com esses animais, né? E muito menos matá-los, né? Mas sim respeitá-los, porque aquele é o habitat deles, né? E quando a gente também não entende isso, pode também gerar os acidentes. Então, não sei quais foram as circunstâncias envolvidas nesses acidentes, nessas picadas, mas acredito que as pessoas devem ser bem avisadas e aí também, de fato, haver um estudo se está havendo uma grande proliferação desses animais é importante, mas entender o motivo, mas jamais entender os animais como culpados. Obrigado, senhor presidente. Só para informar, essa aranha tecnicamente chama Lexoceles. E se você observar, todos os acidentes foram na mão. Alguém manipulou a terra e, né, foram nas mãos. Vamos lá? Obrigado, presidente. Obrigado, segundo secretário. Tem moção? Tem duas moções. Passo a palavra para o secretário para que proceda a leitura de moção. Moção 050/2016 apresenta moção de congratulações aos atletas de softball Atibaia, Paula Hirako Miyaki Tanaka e Alissa Miki Usami Yoshuoka, de autoria do vereador Emil Ono. Para discussão na próxima sessão. Moção 051/2006 apresenta moção de congratulação ao técnico de softball Atibaia, Mário Katsumi Gisaka, de autoria do vereador Emil Ono. Também? Para discussão na próxima sessão. Não existe mais moções a ser lidas na secretaria. Solicito ao primeiro secretário que informe se há vereadores inscritos em tema livre. Vereador Daniel. Não tem. Tema livre? Vereador Daniel, parece que solicitou a palavra. Vereador Daniel Martins. Boa tarde a todos novamente. Faço uso da tribuna, em especial para pedir a atenção da Prefeitura sobre dois assuntos. Um nós vemos tratando com mais frequência nessa casa, que é a questão do trânsito na nossa cidade, diversas obras visando melhorar a trafegabilidade e acompanhando o requerimento do nobre vereador Paulo Jesus, trazer alguns dados aqui que foram publicados recentemente acerca da condição do trânsito na nossa cidade. Não sei se é de conhecimento de todos, mas em 2006, a frota de veículos que transitava nas ruas de Atibaia, ou seja, veículos licenciados na nossa cidade, em torno de 49 mil veículos. Em 2016, 10 anos depois, esse número mais do que dobrou. Na verdade, quase dobrou, né? Não dobrou sim. São 103 mil veículos hoje licenciados no município. Isso que nós estamos falando, aqueles que estão emplacados aqui. Sem contar aqueles veículos de turistas que vêm para a cidade no final de semana. A gente recebe muitos visitantes na nossa cidade, o que sobrecarrega ainda mais o nosso sistema viário. Diante de tudo isso, a Prefeitura vem promovendo algumas obras para melhorar o fluxo dos tráfegos. Essa semana tem audiência pública aqui para falar da inversão de mãos ali próximo da Avenida Santana, o que vemos requerendo faz tempo nessa casa.
o que eu acredito também vai melhorar bastante o tráfego. Mas eu gostaria de trazer novamente essas obras que foram realizadas na entrada da cidade e também na Avenida São João, alguns pontos que requerem um pouco mais de atenção na Prefeitura. Com essa quantidade enorme de veículos licenciados no município e o aumento gradativo, a gente precisa ter um trânsito de segurança nas nossas ruas. Nós vimos recentemente o aumento do valor das multas aplicadas, que serão aplicadas agora por infrações de trânsito. Eles visam todas elas visam melhorar a segurança dos nossos motoristas e pedestres. E nós temos visto a implantação dessas obras sem a correta sinalização. Então, mais uma vez, nós viemos pedir aqui à Prefeitura que sinalize essas obras, principalmente as obras novas. Se forem construídas lombadas nessas grandes avenidas, o que eu não aconselho, acho que não é o melhor caminho. Essas grandes avenidas, se tiverem redutores de velocidade, devem ser redutores de velocidade eletrônicos, que não causam acidentes, principalmente não requerem manutenção com pintura, não causam transtornos aos veículos, e as pessoas com certeza ficarão atentas para obedecer os níveis de velocidade de cada uma dessas vias, né? Então essa é uma questão importante. E a segunda questão é, novamente, diversas vezes nós já falamos disso aqui no município, aqui na tribuna, requerer à Prefeitura que parta para um projeto, para a implantação de um projeto de ciclovia no nosso município. Projeto de ciclovia integrada. Nós acreditamos que, se nós apenas fizermos obras para ampliar a malha viária, nós não vamos resolver o problema do trânsito. Com esse aumento gradativo de carros, se em 2026 nós tivermos mais de 200 mil carros nas ruas, que é o que se projeta, de acordo com o crescimento exponencial que nós estamos tendo, não haverá via suficiente para esses carros circularem na cidade. É simples, né? É simples. Por mais que se alarguem as avenidas, com um número excessivo de veículos, nós teremos congestionamentos. Então, nós precisamos investir em transportes alternativos, transporte coletivo de qualidade e também nas ciclovias. A gente bate muito nessa tecla de ciclovia porque é uma questão muito saudável, não poluente. Nós temos dados aqui, inclusive da ONU, da questão de como a poluição mata as pessoas no estado, os problemas respiratórios que trazem, e que toda essa questão, você promovendo o deslocamento das pessoas de um modo sustentável, como por exemplo a bicicleta, você reduz tudo isso, além de, obviamente, reduzir a questão do trânsito. Então, mais uma vez, a gente vem pedir esse apelo à Prefeitura para que tenha um olhar atento para isso e aproveite que as obras estão sendo feitas para já projetar essa malha cicloviária na cidade. O segundo assunto que eu gostaria de tratar também é pedir uma atenção especial. O período de chuvas vem chegando. Nós já temos notado que algumas encostas, ou alguns barrancos popularmente conhecidos, têm apresentado uma certa erosão e causado risco às pessoas, principalmente próximos às avenidas, ruas, estradas e tudo mais. Então, alguns pontos que rapidamente nós estivemos presentes hoje, tiramos fotos inclusive, acerca de barrancos que estão em condição de risco, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, já próximo ao Frango Assado, né, quando ela fica bem sinuosa, a Prefeitura tem uma atenção especial lá. Avenida Santana apresentando os mesmos problemas. Estrada Araguaia, próximo ali do Jardim Maracanã, perto do Recanto Tranquilo. Nós já apresentamos fotos, pedimos diversas vezes para que a Prefeitura faça a manutenção correta dessa via. E, mais uma vez, a erosão causada pela não realização de manutenção correta na via tem causado um desbarrancamento e já está parcialmente interditada. A população nos procura rotineiramente pedindo providências da Secretaria de Infraestrutura, e nós, mais uma vez, estamos aqui na tribuna pedindo atenção da Prefeitura. Por fim, a antiga estrada de Atibaia para Bragança, ali no bairro do Belvedere, a altura do número 3.955, apresenta os mesmos problemas de erosão, fruto das chuvas e o desbarrancamento que tem acontecido. E pedir ao nobre líder do governo, que sempre nos atende, que olhe com carinho para esses locais e peça também à Secretaria de Infraestrutura para fazer a correta manutenção. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Não temos mais nenhum, presidente. Quero fazer jus ao meu atraso. Eu tinha uma reunião 4h30 marcada com o prefeito, acompanhando os moradores do Chambala 1, Chambala 2, eu ativando com o prefeito às 4h30. Infelizmente atrasou um pouco a gente, então peço desculpa aos nobres pares e ao público presente. Não temos mais nenhum vereador inscrito em tema livre, nobre presidente.
Processo a ser discutido e votados na ordem do dia da sessão ordinária do dia 7 de novembro. Projeto de lei complementar número 008/16, de autoria do Executivo, que altera a lei complementar número 636/11, a respeito de horários da Biblioteca Municipal. Primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal. Projeto de lei número 163/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, SAAI, a celebrar parceria público-privada para a prestação de serviços públicos de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos no município de Atibaia e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei 189/15, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre a nova redação do artigo 20 e criação de seu parágrafo único da Lei Complementar número 653, de 8 de novembro de 2012, e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 050/16, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veigas, dispõe sobre o descarte de medicamentos com prazo de validade vencido. Primeira discussão, maioria simples. Não, ordem do dia. Pela ordem, presidente. Boa noite. Pedir a inclusão de um projeto em extraordinário, presidente. É possível? Está no momento? Está a leitura da ordem do dia, né? Desculpa, eu tinha saído da sala. Foi a leitura dos projetos agora? Que vão votar? Gostaria de pedir inclusão no projeto extraordinário, projeto 069, 2016, com parecer e emenda substitutiva, que a Comissão de Justiça fez. Eu coloco em... De subsídio. Então, eu gostaria de pedir que fosse colocado em votação. Para que a gente tenha ciência, que os vereadores possam se manifestar, eu gostaria que o senhor desse a pauta dessa solicitação para que a gente pudesse dar ciência aos vereadores. Então, o projeto é o 069. Subsídios dos prefeitos e secretários municipais, presidente. Esse é o projeto. Colocar em votação, presidente, por gentileza. O nobre vereador Lucas, líder do governo, ele solicita a inclusão na extraordinária de um projeto de lei que trata sobre o subsídio o subsídio, né? O projeto é o subsídio. Tá, então, eu já podia ser lido na íntegra agora, nesse momento, para que a gente possa fazer a votação? Então, eu queria colocar em votação para que a gente pudesse colocar em pauta para discutir. Se os vereadores concordam com a inclusão do referido projeto na extraordinária, permaneçam como estão. Quatro, 5, 6, 2, 4, 7 a 6. Então, foi vencedora a sua proposta. Então, está incluído na extraordinária a solicitação do vereador Lucas. Vamos na hora a gente se manifesta no momento oportuno, cada um com sua convicção.
A gente fica empatando aqui a sessão. Vamos para a leitura do projeto de lei complementar 008, de autoria do Executivo, que altera a lei complementar 636 de 2011. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal. Em discussão, senhor presidente? Isso, desculpe. O senhor me concede a palavra? Por gentileza. Ok. Eu pedi vista do projeto na última semana e fiz uma emenda e gostaria de incluí-la, protocolada, né? Até conversei com o nobre vereador líder do governo sobre os termos da emenda também. Acredito que tenha que voltar para as comissões, mas gostaria de fazer o protocolo da emenda. Você não preferia que fosse vistas para que fosse incluído e votado depois? Ou não? Teria urgência nesse projeto? Não sei. Trâmite normal, apresentar emenda. Se quiser que eu faça verbalmente, eu faço, mas acredito que seja interessante voltar para as comissões. Se quiser fazer a leitura, por gentileza. Ok. A emenda ela inclui um parágrafo único autorizando o Poder Executivo a promover horários de funcionamento alternativos fora do horário comercial, a fim de que toda a população possa ter acesso às bibliotecas municipais. Isso por conta de que muitos trabalhadores não têm condição de frequentar a biblioteca no horário proposto, que é das 9 da manhã às 17 horas. Em alguns dias que a Prefeitura entender que haja disponibilidade de funcionários de acordo com o RH, nós entendemos a questão dos custos, mas para promover pelo menos alguns horários alternativos para que toda a população possa ter acesso à biblioteca municipal. E inclui a possibilidade das bibliotecas municipais conterem espaços para a disponibilização de serviços de internet, bem como conter serviços de leitura especial para deficientes visuais e auditivos. Então nós sabemos que existem hoje muitos portadores de necessidades especiais, auditivos e visuais, e a biblioteca municipal poderia conter também alguns espaços e serviços destinados a essa população. Perfeito. Então é para propor essa emenda. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos votar o projeto já com a emenda, o que os senhores acham? Ou se quiserem, para mim não tem problema fazer o protocolo, passar pelas comissões de novo. Eu acho até melhor passar pelas comissões, dar oportunidade a todos os vereadores se manifestarem. A gente faz a votação do projeto, o senhor encaminha a emenda, a gente depois... Então peço vistas, é isso? Então o senhor prefere? Tá bom. Eu acho que seria mais... Okay, então, não há urgência na pauta, a gente tudo bem. Faz ele no trâmite normal, mas eu acho que é bastante interessante. Peço vistas então ao projeto, senhor presidente. Coloco em votação os pedidos de vistas do vereador Daniel. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, adiado por uma sessão. Daniel, depois você protocola a emenda. Protocolo. Tá ok, obrigado. Projeto de Lei 163/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Companhia de Saneamento Ambiental a celebrar parceria público-privada para a prestação de serviços públicos para limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos no município de Atibaia e da outras providências. Votação em maioria simples. Coloque em discussão e votação o projeto. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Esse vereador? 10 minutos. Senhor presidente, eu também tive a oportunidade de novamente conversar com o líder do governo sobre esse projeto e nós entendemos a necessidade de continuar trabalhando em alguns estudos e alterações, inclusive conversar antes de votar o projeto com o próprio SAI, fazemos as adequações necessárias no projeto. Então, para tanto, gostaria de pedir vista desse projeto novamente por 2 sessões, né, para término dos estudos aqui na casa e também para conversa com o SAI na próxima semana, conforme conversado. Por 2 sessões? Por 2 sessões. Ok. Coloquem em votação a solicitação do vereador. Eu acho que só pode uma sessão, não é isso? Só pode é adiamento, então. Ok? Me perdoe, então, peço adiamento por 2 sessões. Pois não. Colocar em votação a solicitação de adiamento da discussão e votação do projeto 63. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a solicitação do vereador por 2 sessões por adiamento do projeto 63 de 2015. Passamos à leitura do projeto 189/2015, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que dispõe sobre nova redação do artigo 20º e criação de seu parágrafo único da Lei de Complementar 653, de 8 de novembro de 2012, e da outras providências, votação por maioria simples. Os vereadores que queiram discutir, este é o momento.
Não há. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Em discussão e votação, o projeto de lei 50 de 2016, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, que dispõe sobre descarte de medicamentos com prazo de validade vencido. Por maioria simples, coloco em discussão o projeto e votação. Os vereadores que queiram discutir nesse momento. Senhor presidente. Senhor presidente, conversando com o novo vereador Paulo Gata Preta, ele tem uma lei, número 4.441, né? Então eu quero fazer a retirada desse projeto, do projeto de lei 050, e como hoje protocolei uma emenda, né? E eu gostaria de estar lendo a emenda, para que o senhor está eu retiro. pedindo vistas? Não, eu retiro, estou retirando o projeto de lei número 50, né? Retirando o projeto, e eu gostaria de estar lendo nesse período, agora, se Sua Excelência permitir, a emenda que foi protocolada hoje, foi lida, que entra no lugar dessa lei, desse projeto de lei. Senhor permite? Por gentileza, faça o projeto de lei. Altera o dispositivo da lei número 4.441, de 6 de maio de 2016, que regula o descarte de materiais danosos ao meio ambiente e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 2º da lei número 4.441, de 6 de maio de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: da mesma forma, deverá proceder o estabelecimento que comercialize lâmpadas fluorescentes de vapor sólido, vapor de mercúrio e de luz mista, assim como os que comercializam medicamentos. O artigo 3º da lei 4.441, de 6 de maio de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: fica obrigado à fixação de placas informativas no tamanho mínimo de 45 por 30 dos moldes do anexo 1, de forma visível nos estabelecimentos de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, que têm o dever de manter pontos de entrega e recebimento dos materiais indicados no artigo 1 e 2 dessa lei. Essa lei entra em vigor na data de publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. Artigo 4º. Permanecem inalterados os demais artigos do dispositivo da lei 4.441, de 6 de maio de 2016. Então, presidente, se aprovado essa lei, na conversa que tive com o novo vereador, se aprovado essa lei, ela ia ficar solta, né? Porque já existia essa lei 4.441, porque ainda não existe um acordo setorial. Como não existe um acordo setorial, então ia ficar como se fosse uma lei inócua, né? Então, conversando com o vereador Paulo, nós dois fizemos, então, essa emenda. Eu e o vereador Paulo fizemos essa emenda, né? Para que, para garantir que os medicamentos vencidos sejam recolhidos pelos laboratórios. Então, a gente não quer que fique uma lei inócua, a gente não quer que ela seja só uma lei mais nada. Então, nós fizemos essa emenda, alterando a lei 4.441, de autoria do Paulo, e também ele é meu autor comigo dessa lei. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de discutir? Então, retirada de pauta. Retirar de pauta o projeto de lei número 50. Sine die, né? Nesse instante, solicito para o secretário para que verifique se há vereadores inscritos em explicação pessoal. Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal e não havendo nada a ser tratado nesta sessão, quase que eu esqueço. Desculpe a minha falha. Você vai falar mesmo? Tem certeza disso? Desculpe, Sérgio. Tribuna livre agora, 20 minutos sem interrupção.
Está passando aqui. Aqui foi isso. Psicologia social. Psicologia social. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, vereador da casa, tá sem som, Sérgio. Público presente. Está sem som. Põe o microfone mais perto dessa cara. Sinto bom. É que não está saindo. Boa noite. Demais agora. Sim. Senhor presidente, vereadores dessa casa, público presente e especialmente ao pessoal que está assistindo pela internet e que, logicamente, poderá tirar algumas conclusões daqui da minha fala. Senhores, o que ocorre é o seguinte. Na última terça-feira, saindo da prefeitura e voltando para o meu escritório no edifício São José, eu sofri uma queda. Eu gostaria de mostrar como foi, onde foi essa queda. Por favor. Um momento só. Bom, enquanto não tem ali, eu vou continuar falando. O que ocorre? Ocorre que não há manutenção nas nossas calçadas. A lei atribui ao cidadão e o compele a consertar as suas calçadas, murar os seus terrenos, mantê-los limpos. Porém, eu pesquisei na legislação aqui de Atibaia e não encontrei uma lei que obrigue a prefeitura a fazer o mesmo com as suas ruas, com as ruas onde nós traficamos, andamos no nosso dia a dia, na luta pelo nosso rendimento, para que possamos pagar os impostos devidos à municipalidade. Então, o que acontece? Andando pela Praça dos Três Poderes, eu sofri uma queda, porque a calçada tinha um desnível de 5 centímetros para cima. Eu me equilibrei, tentei ficar de pé, tropecei novamente numa outra saliência, caí, batendo a mão, ferindo as minhas costelas, batendo a minha cabeça no calçamento. Isso não bastante, fui à Santa Casa. E na Santa Casa, por ter batido a cabeça, fui orientado, ou segui a orientação, de falar com o cirurgião. Logicamente, se eu tivesse um traumatismo craniano, de nada adiantaria um cirurgião, porque seria caso de um neuro, se não estiver enganado. Muito bem. Com muitas dores, eu fui e me mantive de pé, porque não havia um lugar para que eu me sentasse durante o atendimento por esse cirurgião. Ele me indicou dipirona e Voltaren como medicamento para que eu tomasse na veia. Não fui medicado, porque o protocolo da Santa Casa não manda colocar o Voltaren, e sim um outro anti-inflamatório. A moça foi perguntar ao cirurgião se eu podia ou não podia, se podia ou não podia me passar o Voltaren, e acabei saindo de lá sem tomar nenhum medicamento, sem sequer o meu ferimento da testa, que hoje já não tenho mais, fosse limpo, ou que o cirurgião se dignasse a olhar na minha cara, para verificar se eu estava ferido ou não. Então foi esse atendimento que eu tive lá. Ressalvo que o pessoal do raio-x, da imagem, foram muito prestimosos, me atenderam com toda a dignidade, e essa foi a minha experiência única e última com a Santa Casa, porque eu não volto mais lá. Saindo da Santa Casa, fui a São Paulo, onde passei pelos exames e constatou na mim que não havia nenhuma fratura, mas passei por uma ressonância, também não havia nenhum outro maior dano
do crânio. Tá? Vai ser possível? Bom, fiz hoje um vídeo mostrando essa manutenção que não é dada no calçamento e, em seguida, caminhando no sentido da FAAT, tá? Onde já por várias vezes fiz solicitações aqui à casa, ao vereador Wilson da Veiga, se não me engano também ao vereador Jair, tá? Para que fosse pintada a faixa de pedestre em frente à FAAT. A faixa está lá, só que com o tempo ela perdeu a tinta. A resposta que eu obtive do pessoal do trânsito foi que havia necessidade de uma lombofaixa porque não é possível pintar em cima do paralelepípedo. Porém, se todos nós fôssemos agora lá, nós veríamos que na área azul a identificação lá da marca do idoso está lá pintada, bem conservada desde o início. Tá? Então não existe essa explicação, por favor. Na última terça-feira, dia 1º, vinha eu daqui da prefeitura, onde havia acabado de fazer um protocolo no IPTU, vindo por esse calçamento irregular, nesse ponto aqui, com a elevação de mais de 5 centímetros, eu tropecei. Tá? E ao tropeçar aqui, cambaleei e tentei me safar, e aqui novamente tropecei outra vez, sem defesa. Então vim cair aqui, batendo a minha mão nessa ponta aqui e com a minha cabeça nesse ponto. A minha mão estava por baixo, tive ferimentos, fui socorrido por populares, inclusive com testemunhas. Mas o problema maior não é só esse. O problema é que aqui passam crianças da escola, daqui passam idosos como eu, por esse calçamento. E prestem atenção, olhe esse calçamento aqui. Veja se isso é uma coisa que pode ocorrer hoje, aqui na cidade de Atibaia. Esse calçamento já deve ter para cima de 30 anos. Não é dado manutenção. Já estivemos com a prefeitura com solicitações para que fosse feito reparos na rua, na avenida 9 de Julho, bem como na Peranovite. Foi feito um remendo. Lá está ainda possível de se andar. Aqui é impossível. As crianças correndo vão se acidentar aqui, tá? E isso tem que ser corrigido. Fica a minha solicitação para que isso seja corrigido. Com referência agora a outro ponto, que é muito importante, porque trata-se das nossas crianças. Aqui na frente nós temos a FAAT. Existem pelo menos 4 solicitações para que seja colocada uma faixa de pedestre aqui em frente à Câmara. Não é possível que a força de um vereador, a solicitação de 4 vereadores da casa, não sejam capazes de motivar a colocação aqui de uma faixa de pedestre. A faixa está pintada e sumida. Me disseram que, para que ela seja fixada, é necessário uma lombofaixa. Mas eu lembro o seguinte: a faixa de sinalização da área azul, com a demarcação, inclusive, que vou pedir para que seja feita logo em seguida, está aqui, ó, pintada em cima do paralelepípedo e não sai. Em frente ali na entrada da Câmara também é a mesma coisa. Eu pediria aqui para dar um break agora, para nós filmarmos ali a faixa de idoso. Como eu havia dito ali, aqui está pintada a identificação da placa de idoso atrás, lá no chão. Olhe mais uma. Aqui outra, certo? Outra aqui, identificando plenamente em cima do paralelepípedo. Então é bem possível ali se pintar uma faixa com o mesmo material que é aplicado na pintura da Zona Azul. E outra coisa, ali embaixo, em frente à Igreja do Rosário, tem uma lombofaixa. E
ao lado da igreja, nós temos uma escola. E lá também não há faixa de pedestres, embora haja lomofaixa. Quer dizer, eu acho que um pouquinho de vontade política, pequenas coisas na nossa cidade poderiam ser resolvidas com pouco custo. Hoje, resolvendo então participar aqui, tomar essa tribuna, eu dei uma olhada, senhor presidente, no regimento interno da Câmara. E como nós temos aqui a lei que possibilita ao cidadão dar sugestões a um vereador para que ele faça uma lei e cite o nome do munícipe que forneceu os dados, eu sugiro, senhor presidente, que no artigo 299 do regimento interno, no seu inciso 5, eu sugiro que esse inciso seja revogado. Por quê? É o ranço do autoritarismo. A decisão do presidente, no inciso 5, a decisão do presidente será irrevogável. Quer dizer, não podemos ter uma decisão irrevogável e irrecorrível, a não ser que seja um assunto julgado, matéria julgada em tribunal competente. E, por outro lado, no inciso 12 do mesmo artigo, eu sugiro que seja acrescentado, ao final, uma frase. O artigo 12, o inciso 12 é: qualquer vereador poderá fazer uso da palavra após a exposição do orador escrito, pelo prazo de 10 minutos. Eu sugiro que seja colocado, cabendo ao orador o direito à tréplica pelo mesmo tempo, para não ficar mais essa coisa de bate-boca, vai falar lá, o que o munícipe fala não vai ser gravado. Então, eu acho isso uma ação democrática. Tá? Eu gostaria, então, já depois de sugerir isso, senhor presidente, embora meu tempo eu tenha ocupado somente 10 minutos dele, permanecer na tribuna, se me fosse autorizado, para responder alguma pergunta que algum vereador pudesse fazer ou alguma colocação que pudesse fazer. Isso não é previsto, né? Nós não temos essa previsão. Não há previsão, mas não há proibição também. Não. Se houver algum vereador que queira discutir esse assunto. Pois não. Boa noite, senhor Sérgio. Boa noite, mesa diretora, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Quero realmente agradecer esse posicionamento do senhor Sérgio, porque realmente é extremamente relevante. O vereador Daniel algumas vezes já fez essa observação aqui na sessão de Câmara em relação à situação das calçadas aqui no entorno dos três poderes. Não é o caso daquele trecho, mas realmente são apontamentos consideráveis. E em relação à questão da sinalização no entorno das escolas, é um absurdo, realmente um grande absurdo. Esse vereador fez indicações em relação à sinalização de trânsito no entorno das escolas, os 4 anos que permaneceu aqui. O vereador Paulo Jesus, eu observei que também fez várias indicações nesse sentido. E entendo que realmente é extremamente necessário. Se fala tanto em educação de trânsito, em segurança, e no entorno das escolas nós não temos a sinalização básica. Então eu gostaria de parabenizá-lo, mas informá-lo também. Esse vereador, no nosso gabinete, apresentou todos os 4 anos indicações para todas as escolas do município, em especial aqui em frente à FAAT, até porque está na porta da Câmara Municipal. É um grande absurdo, né, não termos sinalização básica no entorno de uma escola de frente com o Poder Legislativo Municipal e tão próximo do Poder Executivo Municipal. Então, fica aqui, de maneira muito respeitosa, nosso agradecimento e parabenizo o senhor pelas suas considerações nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu bem citei no vídeo que haviam 4 vereadores. Se outros também fizeram essa colocação, eu lamento, eu não encontrei, mas 4 vereadores eu encontrei. Fazendo
mais um adendo aqui para encerrar, senhor presidente. Falando do que o cidadão é compelido por lei a murar, limpar e fazer a sua calçada. Existem vários terrenos que são do município, são da prefeitura, que não recebem o cuidado, não recebem a limpeza, não há calçadas, tá? E muito menos são murados. Tá? Eu posso apontar um, que é justamente onde eu resido, que está lá, é um próprio da prefeitura, onde foi acertado certa vez com o prefeito que ali poderia ser feita uma EMEI, tá? Porém está lá parado, mato, roedores, e não é feito nada. Tá bom? Muito obrigado aos senhores e espero... Não. Deu. Não, isso não pode, isso não é possível. Eu espero que... pois não, senhor. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Em relação à Santa Casa, essa reclamação se fazer aqui para a gente, mesmo eu sendo médico, o Edson sendo médico, fica difícil. O SUS tem no site de atendimento ao usuário, você pode fazer qualquer denúncia lá na ouvidoria do SUS. Você entra, ou então, se tiver dificuldade, vai na própria Secretaria de Saúde e pede para falar com o auditor do município. Entendeu? Você faz a sua queixa, a sua denúncia lá, que tudo isso é investigado. Entendeu? Existe um serviço, né, específico para isso. Tá? Quanto ao uso de medicamentos ou não, esses protocolos, cada hospital implanta o seu protocolo. Se pode fazer Voltaren, se não pode, se pode fazer Buscopan, não pode, entendeu? Isso depende de cada hospital. Mas você procura os seus direitos através da auditoria do SUS, da ouvidoria lá, que você vai ser atendido. Muito obrigado. Bom, me concede a palavra, senhor presidente? Então, apenas para concluir também, para parabenizar o nobre cidadão Sérgio pela exposição na tribuna. Esse é um assunto, como o nobre vereador Rodrigo colocou, que nós temos discutido bastante na casa, e lamento muito que o senhor tenha sofrido um acidente aqui na praça. Eu trouxe também um vídeo de uma senhora que sofreu um acidente em frente à prefeitura. Vimos que recentemente a prefeitura iniciou uma adequação na calçada aqui na frente do Fórum da Cidadania, e vamos fazer a indicação para que a prefeitura também inicie umas obras de revitalização nessa Praça dos Três Poderes, que entendo que não só o calçamento, mas até a aparência dela não é das melhores, e por se tratar de um lugar tão nobre do nosso município, uma atenção da prefeitura nesse ponto seria interessante. E aí, por fim, apenas porque o senhor citou a questão do regimento interno, nesse caso, eu vou fazer a defesa dos termos do regimento, por entender que quando o inciso 5 do artigo 299 diz que a decisão do presidente será irrecorrível, é uma questão que ele está se referindo ao ordenamento interno da casa. Nesse caso, o presidente é a autoridade máxima para dizer quem pode usar e quem não pode usar a tribuna livre. E ele só pode indeferir o uso da tribuna se a matéria não disser respeito direto ou indiretamente ao município, ou se a matéria versar exclusivamente por questões pessoais. Como não é o caso, o presidente não tem autonomia para negar o uso da tribuna. Obviamente que se não estiver nesse caso e ele negar o uso da tribuna, a decisão dele já é nula, porque ele não tem autoridade sobre isso. Agora, se se tratar de matéria que não diz respeito ao município ou exclusivamente pessoal, o presidente tem autoridade para isso. Claro que o que diz que é decisão irrecorrível é na esfera administrativa dentro da Casa de Leis. Sim. Porque nada pode ser tirado da análise, né, do Poder Judiciário. Inclusive, sim, decisões como essa, se o munícipe entender que está sendo coagido de alguma forma, pode procurar os seus direitos. Obrigado, Sérgio. Nada. Eu entendo que o inciso 4, ele já é completo. Tá bom? Ele já diz lá os casos onde pode indeferir, indeferiu, está indeferido. Estamos fugindo do regramento. Por gentileza... Só para encerrar o assunto, a gente tem visto muita gente que sofre por não ter recursos muitas vezes para regularizar suas calçadas, são penalizados, são a pagar caro, às vezes com dinheiro que não tem, por uma obra que foi realizada
Muitas ruas aqui em Atibaia, ou em vários lugares, estou falando aqui porque nós residimos aqui, a pessoa vai fazer uma rua, vai colocar asfalto, e passa a máquina, mas rebaixa a rua 1 metro, 1,5 metros do muro da pessoa. Aí depois pede para a pessoa regularizar a calçada. Como? Eu já vi o caso que uma senhora ali onde que era? Maristela 2? A mulher não conseguia entrar em casa com o carro, porque asfaltaram a rua. Ela tinha um carro 1000, o carro não subia na rampa da casa dela, que ela teve que fazer, e pediram para que ela fosse feita a retificação da calçada. Impossível. Impossível. Tamanha a distância, como é que você vai fazer a acessibilidade para um cadeirante, por exemplo, que foi a argumentação usada pela secretaria competente? Como é que você vai fazer um cadeirante andar ali? Se você for um atleta, né? Não tem como. Então, acho que falta, acho que no mundo, para o ser humano, de uma maneira geral, falta bom senso, né? Falta bom senso, né? Você não pode pedir para uma pessoa fazer as coisas se você mesmo, às vezes, não faz aquilo, a lição de casa. Aqui, no caso, fica patente que está precisando de manutenção também no calçamento que circunda o poder público. Então, fica aqui a minha fala também. Sérgio, obrigado. Tá? Caso sempre que você tiver alguma coisa que diga a respeito ao nosso município, será muito bem-vindo para a tribuna, tá ok? Muito obrigado e agradeço o espaço e agradeço a paciência de vocês. Isso a gente tem bastante, já deu para perceber. Não tem ninguém inscrito. Não tem mais nada, né? Tem alguma explicação que tá. Não havendo mais nada a ser discutido nessa sessão e não havendo mais ninguém, um vereador inscrito em explicação pessoal, dou a mesma encerrada às 18h10, convocando as vossas excelências para a próxima sessão, dia 17 de novembro, às 17 horas. Nesse mesmo instante, damos início à primeira sessão extraordinária, solicitando ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos a serem lidos e votados nessa sessão. Então, os projetos foram retirados, né? Alguns foram pedidos vista. Só temos aqui o projeto 189/2015, autoria do vereador Rodrigo Paz, que dispõe sobre a nova redação do artigo 20 e criação de seu parágrafo único da Lei Complementar número 653, de 8 de novembro de 2012, e da outras providências, segunda discussão, maioria simples. E agora temos aí o pedido do líder do governo, que pediu que fosse colocado na pauta de discussão o projeto de lei 069, 2016. Não, só o líder do governo pediu, o 069, e o projeto de lei 189. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças. Exara parecer favorável com emenda aditiva acerca do projeto de lei número 069/16, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura 2017 a 2020. Os membros das comissões supra exaram parecer conjunto acerca do projeto de lei número 069/16, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura 2017 a 2020. Declara consonância ao parecer jurídico de não haver empecilhos legais. Contudo, faz-se necessário uma emenda aditiva para a inclusão dos parágrafos 1º e 2º ao artigo 1º do projeto de lei número 69/16, que autoriza a incorporação ao subsídio dos vereadores o valor acumulado de infração assim que decida a questão pelo STF, com a seguinte redação:
tem necessidade de ler, né? Eu só fiz a leitura aqui da emenda só para... Talvez a emenda. Talvez copiar a emenda. Vou ler a emenda então. O vereador que ao final assina, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer acerca do projeto de lei número 069/16, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura 2017 e 2020. Declaro a consonância ao parecer jurídico de não haver empecilhos legais. Contudo, faz-se necessário apresentar um substitutivo ao projeto, com base no artigo 214, 354 e 355 do Regimento Interno, tendo em vista que o projeto de lei 69/16, em trâmite de autoria da mesa diretiva dessa egrégia casa, abriu uma lacuna ao não fixar os subsídios do chefe de gabinete e do ouvidor-geral do município, o que precisa ser urgentemente corrigido. O projeto apresentou também valor inferior ao praticado no exercício de 2015, valor esse atualmente suspenso, em razão de um conflito ainda em discussão, e sem os repasses da infração que devem ser levados em conta, por questão de justiça. Sendo assim, exaramos parecer favorável com emenda substitutiva, cujo o texto passa a ter a redação conforme texto anexo. Salão Nobre, presidente Tancredo de Almeida Neves, aos 24 de outubro de 2016. Presidente Lucas Oliveira Cardoso, membros José Carlos Machado, Emil Ono, Jair Bonilha Gata Morta, que assinam. Por ordenamento, vamos votar então o 189 de autoria do vereador Rodrigo Parras. Em seguida a gente coloca em votação esse projeto. Sem emendas. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 189. Se houver algum vereador interessado, discutir esse momento. Não havendo solicitador. Se houver vereador interessado, não tem. Os vereadores que concordam com o projeto 189 permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Então, nesse instante, por solicitação do vereador Lucas, coloco em votação, discussão e votação, a emenda aditiva acerca do projeto de lei 69 de 2016. Os vereadores que queiram discutir esse momento. Este vereador. 10 minutos. Obrigado, presidente. O que eu lamento disso tudo é que as mesmas práticas que nós condenamos em Brasília de votar projeto assim, aprova o parecer e já vota, a gente critica Brasília, critica a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, chega aqui na nossa casa nós fazemos a mesma coisa, né? Para mim, indifere se o projeto está um mês votando. A questão é, o parecer entrou hoje e já foi pedido para inclusão. Então, assim, eu não entendo qual é o medo. O medo é, estamos, de certa forma, aumentando o salário do prefeito, dos secretários, do ouvidor, mesmo que seja o ajuste inflacionário, é um aumento. E outra questão, nós tiramos de votação hoje, foi pedido de vista do projeto da biblioteca, mas, nesse projeto sobre a questão da biblioteca municipal, um dos argumentos lá na justificativa é a questão financeira. Estão cortando o horário de funcionamento da biblioteca da cidade por questão financeira. E aí me apresenta uma emenda reajustando o salário, né, do chefe do executivo, do vice-prefeito, que se encontra aqui
vice-prefeito que se encontra nessa casa agora com o vereador, o nobre vereador Emil Ono, secretários, ouvidor. Então, imaginar que o aumento do salário do prefeito também faz com que aconteça um aumento em cascata de salários de outros funcionários. E numa reunião onde a secretária de Finanças do município veio nessa casa e disse que a prefeitura vai precisar tomar diversas medidas para conseguir ajustar o seu orçamento à realidade nacional, eu fico perdido, né? Diante de tudo isso, né? Diante de todas essas falas, me apresentar vinha uma emenda, que nessa emenda aumentar os salários do prefeito, vice, secretários, ouvidor. Então, eu não acho que, se a população estivesse satisfeita, né, com a classe política da cidade, com o grupo que administra a cidade, né, eu acho que não teria problema de tornar essa votação pública para a semana que vem. Porque a população feliz, garanto que estaria aqui apoiando, realmente merece esse reajuste. Mas para votar assim, atropeladamente, né, pedir inclusão de pauta extraordinária para votar aumento, né, aumento de salário, eu não sei o que os vereadores pensam sobre isso, né? Porque para mim pode até ser legal, mas continua sendo imoral. Bom, é isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Então vamos colocar em votação a emenda aditiva. Os vereadores que concordam com a solicitação do vereador Lucas permaneçam como estão. Senhor presidente, na verdade o meu voto aqui é de abstenção, até porque eu sou interessado, né? Sim. Tá, então o meu voto, por favor, o senhor não conta aí. Não computo. Dois, 3, 4, 5, 6, 7 votos contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empate. Eu só desempate. O Emil não vota, eu não voto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justificativa de voto, senhor presidente. Pois não, vereador. Não é nem o mérito do projeto, de forma alguma. Acho que o Paulinho colocou bem a questão. Reajuste inflacionário é digno de todo trabalhador. Todo servidor de qualquer categoria tem reajuste inflacionário em sua database. Todo trabalhador do país, inclusive aos detentores de mandato político, é garantido constitucionalmente o direito à revisão anual, baseada na inflação nos mesmos índices aplicados aos servidores de carreira. Então, não é a questão do mérito do projeto, mas apenas como o nobre vereador Paulo colocou, a inclusão de última hora do projeto, em que pudéssemos ter acesso, inclusive, aos valores sugeridos e propostos nesse último momento, impedindo uma discussão mais ampla. Entender isso prejudica, sem dúvida nenhuma, a votação no mérito da questão. Esse é o meu ponto. Não estou nem discutindo se é justo ou se não é justo o aumento. É a questão do procedimento que nós condenamos durante 4 anos nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Rejetada a primeira discussão, a segunda discussão. Dou a sessão encerrada às 18h20, no mesmo instante que dou aberto a segunda sessão extraordinária. Colocando em pauta o projeto 189 de autoria do nobre vereador Rodrigo Parras. Colocando em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a redação final, a sanção do senhor prefeito.
segunda discussão. A emenda substitutiva de autoria com o parecer da CCJ. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rejeitada a segunda instrução. Redação final. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer uso da palavra como líder do PSDB, é possível? Pois não. Vou ser breve, só quero enaltecer uma conquista que acontece na noite de hoje. Projeto aprovado nessa casa por unanimidade, então fica aqui o nosso registro de agradecimento a todos os vereadores, e em especial os vereadores que assinaram em conjunto a esse projeto: o vereador Dr. Biratã, vereador Daniel Martini, vereador Paulo Jesus, vereador Paulo Catapreta e vereador Jorge de Jesus, mas com apoio de todos os vereadores, pois foi aprovado por unanimidade. Desde o início de mandato, desde o início de 2013, as comissões de bem-estar animal, a que foi presidida por esse vereador, a que foi presidida pelo vereador Paulo Jesus, um assunto que foi discutido muito foi a questão do rodeio em Atibaia, até por termos conhecimento de rodeio existente aqui no município. Foi amplamente discutido, tivemos audiência pública, como foi sugerido pela Comissão de Constituição e Justiça, mas percebemos nesses 4 anos o grande apoio da população em relação a não ter na nossa cidade realmente a prática de rodeios. Há menos de um mês nós falamos sobre uma decisão em relação à questão das vaquejadas, e agora a questão da proibição. A não autorização de rodeios no município de Atibaia é aprovada por unanimidade nessa Casa de Leis. Nesse sentido, eu tenho certeza que a população estará apoiando, sim, essa decisão que os vereadores tiveram essa noite, e sem dúvida nenhuma a nossa cidade, ela, mais uma vez, ela terá um registro muito positivo em relação ao combate aos maus tratos e à prática do bem-estar animal em nosso município. Então fica aqui novamente um registro de agradecimento a todos os senhores vereadores, e muito feliz realmente, como o último projeto que apresentei nessa Casa de Leis, que é um projeto de proibição ou não autorização de rodeios no município de Atibaia. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, até a próxima sessão. Não havendo mais nada a ser discutido nessa sessão extraordinária, aproveito convocá-los, os novos vereadores, para a próxima sessão, dia 17 de novembro, em função do feriado próximo, hein? Às 17 horas, vereador. Senhor presidente. Quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira, dia 17? Quinta-feira. Quinta-feira, dia 17. Perfeito, obrigado. Desejo a todos que tenham uma excelente semana. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Ainda temos a audiência pública essa semana, no dia 10. Pode falar. Então, audiência pública aqui no plenário da Câmara, das 19 às 21, a pauta estará os anexos da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e do PPA, Plano Plurianual, e os trabalhos serão coordenados por presidente dessa comissão, e eu convido a todos os vereadores para quinta-feira, às 19 horas. Obrigado, presidente. Então, ficam os senhores convidados. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana.